a Deus. Abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Quarto livro do Novo Testamento, quinto livro do Novo Testamento. O primeiro e único livro histórico do Novo Testamento. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite, mais essa oportunidade. E eu tenho certeza que a palavra que Deus colocou no meu coração vai mexer com a sua vida. Levante o seu dedo com carinho e com respeito, aponte para o irmão do seu lado e diga para ele: ou hoje você sai daqui caído, ou você sai transformado de uma vez por todas. Glória a Deus. Quem vai sair transformado? Não, glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 22. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz eu já sei. Já sei que é sábado. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, os levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Volta um pouquinho, capítulo 16, verso 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado, filho de uma judia crente, mas de pai, e dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Amém? Último texto, eu prometo, só mais um pouquinho, o verso 9 do capítulo 16 também. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia o chamado para anunciar o Evangelho. Amém? Tome sua Bíblia. Aliás, feche sua Bíblia e tome o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Texto que nós lemos, meu irmão. Glória a Deus. Conta uma passagem bem conhecida na igreja. Quem já ouviu falar de Paulo e Silas aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma revelação poderosa. Quando nós falamos do ministério de Paulo, nós estamos falando de um homem que não teve um passado muito bom. Foi um homem que, durante a perseguição da igreja, logo após a morte de Jesus Cristo, ele estava ali sempre presente, ajudando a perseguir a igreja. Este mesmo homem que nós chamamos de Paulo, ele teve o seu nome mudado de Saulo de Tarso para Paulo. Então Paulo era o nome dele depois que ele havia tido encontro com Cristo. Esse homem, ele perseguia os cristãos, e ele, quando Estevão, um dos discípulos, ele é apedrejado, a Bíblia diz que Paulo estava vendo Estevão sendo apedrejado, preste atenção, e Paulo não fez absolutamente nada. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja. Mas a Bíblia diz que em certo momento, Jesus aparece para Paulo. Paulo está andando de cavalo. Paulo, ele vê um clarão, e no meio do clarão ele vê Jesus ali. E aquele que era tido como perseguidor da igreja, para Jesus era um vaso escolhido. E esse mesmo Paulo que perseguia os crentes, agora ele é um dos que vai carregar essa bandeira. A história nos diz que após a conversão de Paulo, Paulo ele se afasta por 14 anos. Quantos anos? E ele vai aprender. Paulo vai estudar, e Paulo passa 14 anos se dedicando a aprender mais sobre o Evangelho, a aprender mais sobre as Escrituras. E a Bíblia diz, aliás, a história diz que Paulo, ele aprende aos pés de um dos maiores professores de
Bíblia daquele tempo. Ele aprende aos pés de um dos maiores mestres de Bíblia daquele tempo. Paulo aprende aos pés de Gamaliel. Paulo, ele é um homem que não, ele passa, depois de 14 anos, depois que ele estudou, se preparou, ele vai se dedicar ao Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo, ele começa a pregar com uma autoridade tremenda. A Bíblia diz que Paulo é um homem de Deus tão usado quando ele começou a ser pregador, que ele entrava nos lugares. Certa vez eu me lembro que Paulo chega no porto. E no porto tinha um templo preparado para cada um dos deuses gregos que havia lá. Mas havia um templo, pastor, que estava escrito: este templo é para o Deus desconhecido. E Paulo vai naquele templo. O Deus que ninguém conhecia era o nosso Deus, o Senhor Adonai, o Senhor Jeová, o Senhor dos reis. Aleluia. E Paulo ali adora o Senhor e ele faz um altar. E a Bíblia diz que Paulo, ele continua dando testemunho. Paulo viaja por toda a Ásia, por toda a Macedônia. Paulo vai andando e pregando o Evangelho. Paulo, por onde passa, Rafael, ele deixava uma igreja fundamentada. Nós lemos que um dos maiores escritores, o homem que mais escreveu livros na Bíblia, foi Paulo. Quando nós vamos celebrar a Santa Ceia aqui, que nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11, nós lemos o que Paulo deixou para nós. Quando nós temos dúvidas a respeito do relacionamento, do casamento, nós vamos ler o que Paulo deixou para nós. Quando nós temos dúvidas acerca do estabelecimento dos ministérios dentro da igreja, a gente vai ler quem? A gente vai ler Paulo. Paulo foi um dos homens que mais contribuiu para o progresso da igreja. Paulo foi um dos homens que mais participou do avanço da igreja. E a Bíblia diz que certa vez as pessoas não estavam gostando da mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo costumava ser o tipo de mensagem, meu irmão, que quem estivesse vivendo em pecado não aguentaria viver por muito tempo, não aguentaria suportar. Paulo pregava verdades baseadas na palavra. Paulo era um homem cheio da palavra. E quando as pessoas vinham perseguir Paulo, dizendo: Paulo, nós vamos te matar, Paulo batia no peito e dizia: podem me matar porque o morrer para mim é Cristo e o viver para mim é lucro. Paulo era um homem que dizia: Paulo, se as pessoas te pegarem, eu quero ver como você vai pregar mais o amor do seu Deus. Eu creio que Paulo dizia: ei, podem me pegar, mas nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada disso pode me separar do amor de Deus. Paulo era o mesmo homem que em uma de suas cartas ele diz que deveríamos nos revestir da armadura de Cristo, para que no dia da aprovação nós estivéssemos firmes. Como Carlinhos, ele leu aqui o texto agora há pouco. Paulo era um homem que no meio das suas provações as pessoas diziam: Paulo, você já foi perseguidor de crente, Paulo, você já fez mal para muita pessoa. Mas Paulo dizia: eu não julgo ter alcançado, mas eu deixo para trás tudo aquilo que ficou e eu prossigo para o meu alvo. O meu alvo é Cristo e eu continuo sem olhar para trás. Paulo foi um homem que no meio da igreja fez história e um dia armaram uma cilada para Paulo. Pegaram Paulo em cima de um muro e jogaram ele de cima de um muro. Paulo caiu, Paulo estava bem ferido e as pessoas lhe tacaram pedra. E olharam para Paulo, acharam que Paulo estava morto, acharam que Paulo estava... Presta atenção. E Paulo estava caído. Pegam Paulo dali e levam Paulo para a casa de um homem rico. Quando Paulo está nesse lugar, Paulo estava agonizando, Paulo estava à beira da morte. E Paulo não era um irmão bonito. Paulo, a tradição diz que Paulo era baixinho, Paulo era careca. Tem gente que diz que ele era até caolho. Paulo não era um rapaz bonito, mas o que importa é que ele era cheio do Espírito Santo, né? E o que acontece? Paulo está agora numa cama, num leito, ele está à beira da morte, e eles chamam um médico, eles escolhem um médico grego. Eles escolhem um médico que tinha uma fama naquele lugar, e eles chegam naquele médico, o nome desse médico é Lucas, doutor Lucas. E esse médico, ele chega perto de Paulo, ali onde Paulo estava, e começa a cuidar de Paulo. Eu creio que Lucas, ele olha naquele lugar e pergunta o que aconteceu com esse homem, por que ele está assim, todo quebrado, por que ele tem tanta fratura. E disseram: esse homem aí foi lançado de cima de um muro. Depois apedrejaram ele, acharam que ele estava morto, mas ele está aqui. Lucas falou: realmente, esse homem está vivo, graças ao nosso grande Deus, que é o Deus que protege os gregos. E pergunta: o que esse